a amante que se entregou ao ardiloso Arjon, uma mulher lasciva que se diverte com seu irmão mais novo. Todas essas histórias sórdidas são sobre uma garota chamada Catherine Orleans, e todas elas são apenas boatos falsos. Já se passaram 10 anos desde que sua madrasta Lola se tornou esposa do Visconde de Orleans. Discriminação aberta e uma atitude fria. A madrasta, juntamente com Anne, sua filha com o Visconde, atormentava Catherine incansavelmente. Não lhe dava paz. Ela tratava Catherine muito mal. Como você ousa levantar a cabeça, Belle? Vá para seu quarto e nem pense em mostrar seu rosto. Ela dizia isso em todas as situações. No início, o Visconde Orleans tentou se colocar entre eles. Mas depois ele também começou a considerar Catherine como um mero incômodo. Mas a própria Catherine queria pouco. Ela não precisava de tantas coisas quanto Anne. Tampouco precisava de joias luxuosas. Ela não se importava com o fato de que as histórias no quarto estavam esfarrapadas e os saltos estavam tão gastos que os sapatos tinham alturas diferentes. Mas ela também tinha seus limites. Para o bem de sua falecida mãe, ela cerrou os dentes e aguentou por 2 anos. Mas agora ela não via mais a necessidade disso, porque Catherine havia terminado. Aquilo era extremamente irritante, e ela não ia mais aguentar isso. Um dia a madrasta de Catherine, Lola Orleans, a chamou e começou a gritar, dizendo que a família não precisava de uma filha assim. Naquele momento a garota pensou que não havia nada de surpreendente nisso. E isso acontecia o tempo todo. Catherine empurrou sua cadeira para trás e se sentou nela. Lola começou a lhe dizer que a filha mais velha não tinha nenhuma educação, porque os convidados estavam de pé e ela foi a primeira a se sentar. A madrasta então perguntou se era isso que ela havia lhe ensinado. A essa altura, Catherine achava que não tinha aprendido nada, pois preferia chamar um inseto passageiro de professor de sala de aula a chamar sua madrasta. Além disso, ela não sabia que tipo de convidados eles eram. À sua frente estava apenas uma pessoa miserável, ou seja, o noivo de Catherine, um homem chamado Charlotte Killode. Depois de um pouco de silêncio, Catherine perguntou o que ela quer dela e por que a está incomodando. A madrasta, fingindo que já havia dito que não precisava de uma filha assim na família, perguntou se ela tinha algum problema de audição. Mas Catherine deixou que esse comentário insultuoso passasse despercebido e perguntou: então você quer dizer para eu ir embora daqui? Mas, de repente, outra garota entrou correndo na sala. Ela gritou para a irmã e lhe disse para nunca mais dizer aquilo. Essa garota era a filha de Lola com o Visconde Orleans e amante de Charlotte. Seu nome era Anne Orleans. A garota disse que todos esses rumores não podiam ser verdadeiros e acreditou em Charlotte. O homem pediu a Anne que não chorasse porque suas lágrimas não valiam tudo isso. A garota disse que quando pensava em como sua irmã estava sofrendo, as lágrimas vinham aos seus olhos. Enquanto Catherine observava tudo isso, ela achava que estava claro como o dia que foi Anne quem começou todos esses rumores. Sem mencionar que neste momento as duas estão se abraçando abertamente bem na frente dela. Quando a madrasta viu essa foto, ela disse que sua filha tinha um coração tão terno que a tocou e de repente, ela ouviu a voz de Catherine. A menina disse que fulano e cicrano iriam embora. A madrasta começou a perguntar por que ela havia decidido ir embora de repente, mas a menina a interrompeu imediatamente e disse: foi você mesma que disse que eu deveria ir embora? Lola respondeu que ela realmente achava que bastaria simplesmente renegar a família para acabar com os rumores maldosos. Nesse momento a madrasta fez uma cara de malvada e sorriu, que a garota pensou que poderia pelo menos tentar não fazer tal expressão. Pensando nisso, Catherine perguntou-lhe então sugerindo que ela se matasse agora mesmo. E aqui, sem esperar por uma resposta, ela se virou para Charles e perguntou se ele concordava. Se ela concordasse, uma parte da casa de Orleans, sua dignidade, seria restaurada se ela se enforcasse agora mesmo. Enquanto continuava a abraçar Anne, ele começou a dizer que achava que as coisas não estavam muito bem, mas a garota o interrompeu imediatamente. A menina se aproximou da irmã e pediu que ela não dissesse isso, que as deixasse, porque a culpa era toda dela, e que ela preferisse culpar Anne. Naquele momento, Catherine pensou em como estava farta de tudo aquilo. Sua madrasta barulhenta, seu noivo estúpido e sua irmã mais nova hipócrita. Depois de todo esse tempo, Catherine ficou completamente desiludida com todas essas pessoas. É por isso que não será difícil para ela deixar esta casa. A garota puxou a mão da irmã e disse que entendia que o silêncio era um sinal de concordância. Então, ela decidiu que iria arrumar suas coisas. Quando a garota saiu, Anne gritou por trás dela. Naquele momento, Catherine pensou que estava agindo como uma irmã amorosa até o fim, e isso era digno de respeito. Ao arrumar suas coisas, Catherine percebeu que havia enchido apenas uma mala.
ela já havia começado a sair. De repente, sua madrasta corre até ela e começa a perguntar o que ela está fazendo. Como ela se atrevia a roubar os objetos de valor da família e até a chamava de péssima moça. Catherine disse que se eles a estão expulsando de qualquer maneira, por que não podem pelo menos deixá-la ir embora com conforto? Lola ficou ainda mais irritada e perguntou: o que há com ela hoje, porque é só isso que ela faz. É assim o dia inteiro, brigando. A garota lhe respondeu que a tinha ouvido e que a deixasse calar a boca. Naquele momento, Catherine pensou que estava desafiando a madrasta pela primeira vez na vida. Mas se ela soubesse que era tão fácil expressar suas emoções, teria feito isso muito antes. Quando a garota saiu, seu noivo e sua irmã já estavam lá. Anne gritou, dizendo que não podia realmente deixá-los. Ela então se virou para Charles e disse a ele que lhe respondesse algo, mas Catherine foi até o homem e lhe deu um tapa na bochecha. Quando Anne perguntou à moça o que ela estava fazendo, Catherine agrediu. É por isso que já há 2 no chão. E Catherine disse, enquanto se afastava, que elas poderiam se considerar inocentes. Depois disso, ela parou e disse que havia se esquecido de lhes contar algo. Ela lhe pediu que dissesse ao rapaz que se ele quisesse uma vida tranquila, não deveria procurá-la. Então ela não faria nada com ele. No final, ela disse: vamos nos separar pacificamente por toda a eternidade e pronto. Quando ela saiu do portão, achou que era perfeito. A luz do sol era como uma bênção divina para ela. Ele é tão brilhante e impecável. Naquele momento, ela se perguntou se havia se sentido mais livre nos últimos dias. Tudo era perfeito. Quando ela entrou na carroça, ela pensou que a primeira coisa que precisava fazer era sair de casa. Mas agora era a hora de ela decidir para onde exatamente iria. Quando a carruagem se aproximou, o cocheiro perguntou para onde levá-la. Catherine lhe respondeu que, para começar, era para além das terras do Visconde de Orleans. Depois disso, ela pegou seu mapa e observou o fato de que, a julgar por ele, seu pai não tinha muitas terras. E, no entanto, durante todo esse tempo, ela estava vivendo naquele pedaço de terra e não conseguia nem respirar direito. A garota suspirou e pensou: sinto muito, mãe, mas já fui paciente por vários anos. Agora é hora de encontrar meu próprio caminho. Quando suas reflexões foram interrompidas por um homem que lhe perguntou se ela já havia decidido para onde iriam. A garota disse que tinha acabado de descobrir a região mais próspera do leste do Império. Leve-me ao condado de Christopher, disse Catherine. Era lá que ela começaria sua nova vida. Depois de um tempo, a carroça parou e o homem disse que eles já estavam lá. Depois disso, eles saíram da carroça. Pararam ao lado de uma casa grande e bonita. Quando Catherine olhou para ela, ficou encantada, e o cocheiro disse que a casa estava à venda. Portanto, era exatamente o que ela estava procurando. Catherine escolheu os domínios de Earl Christopher como seu novo lar por um simples motivo. Essas terras não apenas eram famosas por seu alto nível de desenvolvimento econômico, cultural e artístico, mas também estavam sob o patrocínio do famoso mago, o Grão-Duque Césare. Em suma, a cidade era extremamente animada. Mas o simples fato de Catarina ter que deixar as terras do Visconde de Orleans lhe custou muito dinheiro e tempo. A mudança de destino na estrada também lhe custou muito dinheiro. Como Catherine decidiu deixar o rotor de Liana e adotar o nome de solteira de sua mãe, Fanny, ela não pôde usar a conta bancária registrada em seu antigo nome. A única coisa que a salvou foi o fato de o cocheiro estar em sua posição, de modo que o perigo foi evitado. Fazia quase 15 dias que Catherine, que estava procurando alojamento, havia se hospedado na pousada. E agora, depois de todos esses dias, as boas notícias finalmente chegaram a ela. Ela ainda teve a sorte de encontrar uma casa adequada para venda nos arredores da cidade. Essa antiga mansão que ela está visitando agora é exatamente isso. Quando a moça examinou a casa por fora, ela disse que por aquele preço, era simplesmente enorme. O cocheiro disse que ela estava certa. Esse é o maior edifício residencial da parte norte da cidade. Há 2 outros prédios quase tão grandes quanto o prédio principal. Ela não conseguiria encontrar outro lote como aquele em nenhum outro lugar de Christopher por esse preço. Depois de olhar o contrato, a garota se virou e se aproximou da rocha, dizendo que a vista também era maravilhosa. E a vista era de fato maravilhosa. Daquela montanha, via-se a cidade inteira. Bem dito, acrescentou o cocheiro. E de lá até o porto é muito perto. Portanto, é um ótimo lugar para admirar o mar. Mas Catherine o interrompeu. Ela estava incomodada com a pergunta. Por que a casa era tão barata se era tão bonita? O cocheiro gaguejou e disse que ela era apenas sortuda. Em nenhum outro lugar do continente ela poderia encontrar uma segunda casa como essa, portanto, ela tinha muita sorte. Naquele momento, Catherine pensou que aquilo ainda era muito estranho.
Não poderia ser uma mansão como essa por um preço tão baixo. Depois de um tempo, o cocheiro perguntou, e ela pensou. Claro, a casa estava vazia e um pouco abandonada há muito tempo, mas nada estava caindo em lugar algum. Por que a casa é tão barata se tem todas as vantagens? O cocheiro disse que não havia problema algum, que ela tinha sorte, só isso. A moça o interrompeu e disse que estava indo embora. A Lia disse que a casa era linda, tinha um grande jardim e uma ótima localização. Em geral, ela gostava dela. Mas aparentemente a mansão tem sérios defeitos que podem se sobrepor às suas virtudes. Por isso, ela disse que não faria um contrato. Ela também disse que não confiava mais nele e que, portanto, não precisaria mais de seus serviços. O cocheiro tentou acalmá-la e trazê-la de volta, mas a garota não lhe deu ouvidos e começou a se afastar. Ela achava que sabia disso. Ela estava pedindo demais em sua posição, então teria que procurar uma casa próxima e muito mais modesta. Então, de repente, o cocheiro correu até ela e lhe disse para parar e não ir embora porque ele era culpado diante dela. O homem parou, descansou e disse que explicaria tudo a ela. Depois de alguns minutos, o cocheiro disse que, na verdade, dizem que um fantasma aparece nessa mansão e mora no porão. Nas luas cheias, gritos são ouvidos de lá, e alguns dizem que até ouvem risadas de mulheres. Um deles disse que não pode afirmar se essa informação é exata, mas que nos últimos 2 anos até 4 inquilinos se mudaram de lá. Mas a moça o interrompeu e disse que estava pronta para assinar o contrato. Ela pegou um pedaço de papel e começou a assiná-lo, dizendo que aquela casa lhe serviria muito bem. De qualquer forma, ela se sentiria sozinha sem amigos. Você não vai ficar entediada. Ela não vai ficar entediada nesta casa porque há muito o que fazer. Então ela disse que era perfeita para ela. Depois disso, ela entregou a escritura. Estava quase anoitecendo quando ela chegou e começou a limpar. A casa estava muito suja. A garota, é claro, estava feliz por tê-la encontrado, mas havia muita poeira e sujeira. Eram muitos cômodos, mas para se distrair e descansar um pouco, ela foi até a janela. Quando a abriu, o ar fresco da noite soprava para dentro da casa. Ela estava olhando para a mais bela vista da cidade à noite. Depois de admirá-la um pouco, ela disse a si mesma que estava tudo bem. E que não se preocupasse tanto porque, comparada a antes, ela estava no paraíso agora. Então ela se virou para trás e viu que estava muito escuro na casa, e achou melhor acender velas por toda a casa, pois a eletricidade poderia não ser consertada tão cedo. Ela achou que seria uma boa ideia. E se perguntou onde eles guardavam todos os tipos de coisas não tão necessárias como velas em sua casa. Quando ela olhou para a escada, lembrou-se das palavras de Katia de que um fantasma aparece e mora no porão. A garota disse a si mesma que esperava que tudo ficasse bem e começou a descer as escadas. Quando estava bem no final, viu uma luz na entrada do porão e ficou muito surpresa, pois mesmo em quartos normais não há luz. Quando a garota abriu a porta e entrou, ela viu desenhos estranhos no chão que brilhavam com uma luz vermelha intensa. Ela ficou maravilhada com essa visão incomum. Então, de repente, por trás dela, ouviu: "De quem é essa voz? Aquele que me possuir governará o mundo." A garota não deu atenção a essas palavras. Ela correu para pegar um esfregão e pensou que alguém havia desenhado tinta em todo o chão. Ela começou a tentar esfregar a tinta e se perguntou quem teria pensado em pintar tudo isso. Se eles iam usar o porão, pelo menos que o mantivessem limpo. Tudo bem. Ela tentaria tirar tudo. De repente, um homem se aproximou dela por trás e perguntou quem ela era. Quando a garota não respondeu, ele se aproximou ainda mais, apontou uma arma para a garganta dela e disse: "Eu perguntei quem você é." O homem continuou: "O que você é? Uma cadela da Santa Sé? Você já conseguiu chegar aqui?" A garota só tinha uma coisa em mente. Ela não sabia quem era esse homem. O estranho disse que isso era louvável, mas Catherine começou a examinar sua aparência. Ele tinha olhos violetas amendoados, pele branca como mármore, um rosto de beleza extraterrestre. A garota especulou que ele poderia ser o antigo dono da casa. O estranho continuou a falar. Ele disse que sua roupa era muito crível. Ele disse que ela era como a garota mais normal da cidade e que ele quase acreditou. A garota começou a se afastar lentamente dele. O homem disse que eles estavam se afastando cada vez mais a cada dia. Naquele momento, Catherine achou que já estava farta, então lhe deu um soco no peito e gritou: "Pô!" O homem não entendeu o que ela quis dizer. Então Catherine recuou e disse que não entendia uma palavra do que ele estava dizendo, então era melhor deixá-lo começar a esfregar o chão. Ela disse que estava limpando o local com seu suor e que ele tinha vindo e pisoteado o chão. Ela também lhe disse para não brandir a espada.
Ele não só invadiu a casa de outra pessoa, como também quer que ela o denuncie por tentativa de homicídio. O cara não sabia o que dizer. Ele certamente não estava esperando esse tipo de reação. Depois de um pouco de silêncio, ele se aproximou dela e disse que não era nem engraçado, e perguntou se ela achava que era hora de parar de fingir que não sabia de nada. Depois disso, ele se afastou dela e disse que estava de ótimo humor hoje. Portanto, se ela lhe contasse tudo, ele a pouparia. Naquele momento, Catherine se lembrou do que sua mãe lhe disse quando ela era muito jovem. Nunca entre em contato com magos estranhos. Já entendi. Minha favorita, Catherine. Se quiser viver com sua mãe feliz para sempre, lembre-se de minhas palavras. Naquele momento, Catherine pensou que sempre se lembraria da admoestação de sua mãe. E esse homem é definitivamente um mago, então ela não vai negar o que sua mãe disse. O homem perguntou a Catherine, por que e para que ela está aqui? A garota não respondeu nada, mas pensou que não esperava encontrar um mago em uma região tão selvagem. Ela percebeu que não podia deixar que ele soubesse que estava com medo. Então ela disse que não sabia o que ele estava imaginando. Mas ela está aqui para limpar aquele desenho horrível do chão, e ao contrário dele, ela não está com vontade. Então vamos lá. Você não vai se defender na casa de outra pessoa, e ou você sai daqui ou começa a limpar, disse Catherine a ele. Quando eu não for apresentado, ao ouvir isso, ele ficou muito surpreso com o fato de ela ter dito na casa de outra pessoa. Então a moça tirou uma escritura do bolso e disse que esse documento confirmava que ela era Catherine Fone, a nova proprietária dessa mansão. E a terra, o acréscimo e tudo que está abaixo e acima deles pertencia somente a ela. Portanto, invadir minha propriedade dessa maneira e depois me ameaçar é ridículo, disse Catherine enquanto ele lia o contrato. Depois que ele terminou, ela pegou a folha de papel e disse que se ele estivesse com os ouvidos apertados, ela poderia repetir tudo mais devagar. Após um breve silêncio, o homem disse, então você comprou essa casa junto com o terreno? A moça confirmou suas palavras. O homem então disse que se ela fosse a nova proprietária do lugar, que começasse pedindo desculpas a ele. Mas Catherine não ouviu com muita atenção porque ele lhe parecia familiar. Ela sabia que valia a pena ver um homem assim uma vez, e ela nunca o esqueceria. Mas ela não se lembrava de onde o conhecia. Mas o estranho pediu que ela amarrasse a blusa, da qual ela havia tirado o contrato recentemente. E se afastou dela. A garota disse que achava que ele conseguiria sair dali mais rápido do que ela conseguiria amarrar a trança, e pensou consigo mesma que, para um homem que invadiu a casa de um estranho sem ser convidado, ele estava se comportando como um cavalheiro. Então o homem decidiu ir embora, mas Catherine o puxou pela manga e disse para ele esperar. Depois disso, ela explicou que não tinha velas e perguntou se ele poderia deixar a flor que estava ao lado dela aqui, e as coisas ficaram bem calmas desde aquele dia. Mas em algum momento ele parou de queimar e pareceu se desligar. Assim ela pôde se concentrar na limpeza. A mansão era realmente enorme, então ela levou alguns dias apenas para limpar tudo, mas ela estava desfrutando da tão esperada liberdade. Podia fazer o que realmente queria e pela manhã, sentava-se em silêncio e tomava chá. Como ela pensava, viver sozinha era muito bom, e ela estava feliz por ter decidido sair daquela casa. Tudo estava bem até que esse homem se mudou para a casa dela. O homem perguntou se ela tinha ouvido algum barulho estranho ou assustador à noite. Catherine respondeu que não ouviu nada disso. Então ele perguntou se a casa estava tremendo por algum motivo inexplicável. Ela respondeu que não. Ele perguntou sobre os pesadelos. A garota respondeu que não tinha tais sonhos. Vale a pena explicar o que aconteceu. Quando a água estava fervendo e ela estava prestes a tomar uma xícara de chá, o homem apareceu de repente, para responder às perguntas dela sobre quando, de onde ele veio e por quê. Ele não respondeu e apenas se sentou à mesa dela, desafiadoramente. Depois disso, começou a fazer todo tipo de perguntas estranhas. Depois dessas perguntas, ele pediu desculpas por tê-la pressionado daquela forma e perguntou se ela queria procurar outra casa. Catherine respondeu que não queria mudar de jeito nenhum. Então o estranho sugeriu que talvez fosse difícil para ela conversar com outras pessoas. Bem, a garota disse que estava conversando com ele. Portanto, nesse aspecto, ela estava bem. Naquele momento, Catherine pensou que não iria realmente responder uma única sílaba às perguntas dele. Mas ela não sabia o que fazer porque realmente não tinha ouvido nada de estranho e não estava tendo pesadelos. Abaixe a xícara de chá, disse ela, enquanto se lembrava de que o corretor de imóveis também havia lhe contado sobre os ruídos estranhos. Nesse momento, o homem perguntou, e ela mesmo assim, ao ouvir isso, decidiu comprar a mansão.
Catherine respondeu que sim, e que isso não era problema algum para ela. Naquele momento, a garota se perguntou por que estava sendo tão obediente ao responder a todas as perguntas dele. Talvez ela estivesse tão hipnotizada pelo rosto dele. O homem agora parecia extremamente elegante, como se fosse um aristocrata de alguma família nobre, e não a lembrava do vagabundo que ele era quando se conheceram. Ele também tinha uma cor de olhos completamente diferente. Catherine supôs que talvez fosse a escuridão do porão que a fez pensar que tinha visto roxo. Catherine não entendia por que se sentia tão desconfortável ao encontrar o olhar dele e presumiu que muito provavelmente, ela apenas o imaginava no escuro. Pense bem, disse Catherine. Se ela respondeu a todas as suas perguntas, ele poderia deixá-la, por favor? Caso contrário, terei que denunciá-lo por invasão de propriedade. Mas o homem não respondeu a ela. Ele continuou sentado em sua cadeira. Então Catherine se levantou e perguntou o que ele estava pensando e se ele iria embora ou não. O homem começou a se levantar da mesa e disse que eles tinham terminado por hoje. Catherine disse, desde quando ele decide? Ela não faria nada agora. Ela disse para ele saber que, da próxima vez, ela realmente faria um relatório sobre ele. Ele pareceu ignorar suas palavras e começou a tirar algo do bolso, dizendo outra coisa. Depois disso, colocou o dinheiro na mesa e disse que era para ela tomar chá. Quando Catherine ouviu isso, ficou muito surpresa. Mas, de repente, a porta se fechou e ela gritou, perguntando a si mesma o motivo de tudo aquilo. Quando ele saiu, a garota pensou, nas grandes cidades todos os homens se comportam assim. E se eles tivessem um rosto bonito, poderiam se comportar como homens sem vergonha. Mas ela decidiu não pensar mais nisso e ver quantos homens da cidade pagavam pelo chá hoje em dia. Então ela pegou uma nota que estava sobre a mesa. Quando desembrulhou a nota, ficou surpresa, pois eram 100 chumbo. Com essa quantia de dinheiro, você poderia manter 6 empregados por um mês. Ela se perguntou ainda mais, quem era ele que estava jogando tanto dinheiro fora? 5 dias se passaram desde que ela ficou com 100 chumbo para o chá. Ela percebeu que estava na hora de fazer compras, então foi ao bazar. Ela já havia comprado uma pequena seleção de mantimentos, então foi verificar tudo na lista. Ela parecia ter tudo o que precisava para a sopa. Ao se aproximar do beco, ela viu que havia muitas pessoas perto do quadro de avisos e se perguntou por que isso acontecia. Ela pensou que talvez fosse porque o imperador havia morrido, então decidiu ir até o quadro e ler sobre o que se tratava. Disse que o arquiduque Kizar, após 2 anos de peregrinação, finalmente terminou sua jornada e cumpriu a ordem do imperador. Quando Catherine leu o texto, não entendeu por que havia tanta gente. Afinal, não era muito interessante. Mas quando ela olhou para a foto, percebeu que era o mesmo homem que tinha ido até ela e lhe dado 100 pistas. Quando olhou mais de perto, percebeu que eles eram um pouco diferentes. O arquiduque era bonito, é claro, mas o homem que havia invadido sua casa não era páreo para ele. Seu olhar era frio e ele parecia mais sombrio, com a boca fechada. Mas, de repente, um homem se aproximou da moça por trás e, rindo, disse que ela falava como se tivesse visto sua senhoria pessoalmente. Quando a moça se virou, o homem continuou. Permitam que eu me apresente. Sou Mel Fabrace, chefe de segurança da parte norte da cidade. Ela deu seu nome e disse que estava feliz por conhecê-lo. Em seguida, ela acrescentou que não conhecia bem a política da capital e perguntou que ordem o arquiduque havia recebido. O homem lhe respondeu que tinha de lidar com o horrível dragão que todos chamam de Corsolopus. Catherine já tinha ouvido falar dele e perguntou a Mel se ele estava se referindo àquele Corsolap que cultivava as montanhas no sul do Império. O homem disse que seu senhor é o maior mago e que somente ele pode rivalizar com o imperador. Portanto, qualquer que seja a glória desse dragão, o arquiduque, ele não é páreo para ela, e isso se deve a ele. Que o povo de Christopher possa dormir tranquilo. O terrível dragão Corsolop incendiou um pequeno reino nas fronteiras do sul do Império e o transformou em seu domínio. Então Chazerai é um mago tão poderoso que foi capaz de matar um monstro como esse sozinho? Pensou a garota, surpresa. E ele é um mágico. Então ele é definitivamente o homem que ela viu. Então ela estava tentando fazer com que o próprio arquiduque limpasse o chão. Sim, se ela soubesse, ela iria se queixar e não diria nada a ele. De repente, o silêncio constrangedor foi interrompido por um homem que disse ter ouvido falar que ela era a nova proprietária da mansão na colina. Ele também disse que se ela precisasse de ajuda, poderia procurá-lo a qualquer momento. Quando a garota voltou para casa, o sol já estava se pondo. Ela foi até o quintal para alimentar o gatinho vermelho. Quando colocou o comedouro no chão, ela pensou que tinha que arrumar o jardim depois. Ela ainda não tinha terminado de limpá-lo. Ela se perguntou se seria expulsa da cidade por causa disso.
Eu pensei que, a julgar pelo silêncio dos últimos dias, as coisas poderiam ter se acalmado. Especialmente porque o grão-duque deve ter coisas mais importantes para fazer. Quando o gato terminou de comer, ela o acariciou e disse: "Que bom para você, Miau. Não precisa se preocupar com dinheiro ou moradia. Você não precisa se preocupar. Você vive em paz." Mas, de repente, sua voz foi interrompida por uma forte explosão vinda da casa dela. Todos ficaram muito assustados. Catherine se virou para ver o que era, mas percebeu que sua casa agora tinha um grande buraco. Ela pensou que talvez estivesse sonhando com tudo isso agora, mas de repente viu um monstro enorme e aquele homem na casa. Ela o reconheceu. Esse monstro disse que, com muito cuidado, arrancaria seus músculos camada por camada e os comeria, gostando de vê-los se contorcer em agonia. Ele disse que nem pensaria em fugir com o rabo entre as pernas, mas seu oponente não iria nem mesmo recuar. Então eles entraram em uma briga. Quando terminou, Catherine entrou na casa e se aproximou do homem. Ela perguntou o que ele estava fazendo em sua casa e que tipo de monstro estranho era aquele. O homem ficou surpreso ao ouvi-la dizer que era um monstro. A garota apontou para o monstro morto e lhe disse que era uma cabeça de cabra e o que ele estava fazendo aqui. Disse que não era nada de especial e que ela deveria se acalmar um pouco antes. A garota perguntou se ele estava zombando dela agora porque ela estava limpando como um inferno e ele estava destruindo metade da casa e pedindo que ela se acalmasse. Ela disse o seguinte: em seguida, a parte da casa que havia sido destruída recentemente apareceu atrás dele. A garota ficou surpresa ao ver tudo isso. Ela supôs que ele havia feito tudo isso com magia. Mas de repente, ele falou e disse que havia dito que não era nada demais. E como ela pôde ver, a casa que ela estava limpando como um inferno estava em perfeita ordem. Catherine pensou que somente uma pessoa no condado poderia possuir uma magia tão forte. Então ela perguntou a ele. Ela supôs que ele poderia dizer: "Sim, é isso mesmo. Sou eu, o senhor desta terra, o arquiduque Chazerai." Ele não vai negar, pensou ela. Mas quando ele falou, a garota ficou surpresa porque ele disse que não era ele, e ele o confundia com frequência. Naquele momento, ela pensou que ele estava mentindo, pois ele se parecia exatamente com o arquiduque Chazerai do pôster na praça. Ela não podia acreditar que ele pensaria que ela acreditaria nele tão facilmente, mas uma coisa estava clara para ela com certeza. Como não havia nada de bom em negociar com esse homem, ela foi até a estante e tirou um livro que continha o dinheiro que ele havia lhe dado. Ela o entregou a ele e disse-lhe que pegasse o dinheiro e não voltasse mais. O homem ficou muito surpreso e perguntou se ela ainda queria ficar naquela casa depois do que tinha visto recentemente. Ele a aconselharia a usar o dinheiro para encontrar uma nova casa. Catherine se desculpou e disse que não tinha intenção de deixar aquela mansão. Além disso, ela o havia avisado dias atrás caso isso acontecesse novamente. Mas ela não teve tempo de terminar. Ele imediatamente agarrou sua mão, que ainda continha o dinheiro, e perguntou se ela estava com medo. Se ela morresse, não seria capaz de escrever uma declaração. Não conseguiria nem mesmo abrir a boca. Os magos fortes de nascença se distinguem por uma cor especial nos olhos. E a mais perigosa delas, é claro, é a violeta. Outras cores podem não ser tão temíveis. Nós, donos de olhos violeta, devemos ficar atentos, como Catherine sempre dizia à sua mãe. Então, na primeira vez que ela o encontrou, não parecia ser assim, e ela finalmente percebeu quem ele era. De repente, ele interrompeu seus pensamentos, dizendo que não a estava forçando a fazer isso, mas que ela tinha visto tudo por si mesma. Monstros aterrorizantes de aparência desumana põem as mãos nessa mansão, ou melhor, no terreno em que ela foi construída. É com palavras que ele está apenas tentando dizer que a qualquer momento o incidente de hoje pode acontecer novamente. Então, ele colocou mais dinheiro nas mãos dela e disse que era para o seu próprio bem. Da próxima vez, ela poderia perder não apenas sua casa, mas sua própria vida. Então ele lhe disse para pensar melhor. Depois de dizer isso, ele desapareceu de repente, deixando para trás apenas 1000 lins. Aparentemente ele queria que ela parasse de incomodá-lo e fosse embora enquanto tinha a chance. Agora que ela reconheceu a verdadeira identidade do homem, ficou com medo de que, se continuasse a resistir, poderia enfrentar algumas consequências bastante infelizes. Agora ela percebeu que finalmente era hora de ir embora. De qualquer forma, ela poderia encontrar um lar melhor rapidamente, pois Catherine estava examinando os livros que queria levar com ela. Ela viu uma foto na prateleira. Quando olhou para ela, soube que era sua mãe. Ela era tudo para Catherine. O tempo que passaram juntas com sua mãe foi o período mais bonito de sua vida. Naquela época parecia que o mundo inteiro estava a seus pés, e ela não tinha medo de nada. 10 anos antes, sua mãe havia desaparecido. Nos anos que se seguiram,
A garota sempre se perguntou por que a deixará para trás, um número infinito de vezes. Embora não guardasse rancor de sua mãe, ela ainda sentia muita falta dela. Afinal de contas, sua mãe era a pessoa mais querida para ela. O retrato estava em boas condições, como se tivesse sido feito recentemente. Momentaneamente, ela pensou que sabia que sua mãe ainda estava viva, mas não entendia de onde o retrato tinha vindo na mansão. Mesmo quando se estabeleceu em Christopher, depois de todas as desventuras, ela ainda sentia saudades de sua mãe. Será que o que ela encontrou em seu retrato nessa casa foi apenas uma coincidência? Talvez em algum lugar ela possa encontrar outras pistas que acabarão por levá-la à sua mãe. Aquele homem estava certo. Se isso acontecer novamente, ela pode realmente estar em perigo, e então não é fato que ela possa se salvar. Ainda assim, agora que havia encontrado a foto de sua mãe, ela não desistiria tão facilmente e nunca sairia dessa casa até saber o que havia acontecido com sua mãe. Nos 4 dias seguintes, muitas coisas aconteceram. Junto com Ross, elas vasculharam toda a casa em busca de pistas que pudessem encontrar a mãe de Catherine. Catherine decidiu contratar uma empregada chamada Ross. Graças a ela, elas encontraram muitas coisas na mansão. Como convém a uma casa antiga, o interior estava cheio de espaços escondidos e objetos obscuros. Era óbvio que o antigo proprietário da mansão tinha se dedicado a coisas muito incomuns. Isso é o que Catherine teria pensado se não tivesse visto um monstro gigante na casa mais cedo. Certa noite, quando Catherine estava sentada perto da lareira lendo um livro, bateram à sua porta. Era a empregada, que perguntou se a patroa estava dormindo. A moça ficou muito surpresa porque não sabia o que Ross estava fazendo a uma hora tão tardia. Catherine foi até a porta e a abriu, perguntando à empregada o que havia de errado. Ross parecia muito assustada. A empregada pediu desculpas à patroa por tê-la incomodado e perguntou se poderia ficar com ela por um curto período. Catherine, é claro, permitiu que ela entrasse, e ela mesma pensou que a menina estava tremendo tanto que ficou com pena, e sugeriu que a empregada poderia ter tido um pesadelo. Catherine lhe perguntou se poderia lhe dar algo para beber para se acalmar. Mas Ross agarrou seu braço e lhe disse para não ir até lá, pois era perigoso e havia alguém na mansão. Catherine não acreditou nela e disse que não podia ser. A empregada disse que tinha ouvido barulhos estranhos no corredor durante a noite. Ross explicou que primeiro parecia ser a risada de uma mulher, depois o som de pés de crianças e um quarteto de cordas tocando. Eles a atormentam todas as noites e ela perde o sono. Naquele momento, Catherine se lembrou das palavras do homem sobre pesadelos e sons estranhos. Ela achou que ele tinha inventado tudo. Quando a moça sentou a empregada no sofá, ela disse que precisava verificar algo e pediu a Ross que ficasse aqui e tentasse não se preocupar. Quando Ross quis se opor, Catherine disse que a casa era dela e que ninguém entraria ali sem sua permissão. Depois disso, ela saiu do quarto e fechou a porta. Ross tentou impedi-la, mas não adiantou. Naquele momento, Catherine pensou que deveria se apressar, pois a empregada havia dito que só ouvia barulhos estranhos à noite. Se ela não chegasse lá antes do nascer do sol, não saberia de nada. Ela ainda precisa morar nessa casa, portanto não pode fechar os olhos para tudo o que está acontecendo. Até que ela descubra o que essa casa tem a ver com sua mãe, ela se agarrará a ela até o fim. Com esses pensamentos, Catherine caminhou pelos corredores escuros e achou que estava tudo muito quieto, e ela não conseguia ouvir nada além do som da chuva. Ela decidiu começar verificando o porão. De repente, ao passar pela janela, ela viu o mesmo homem nela. Ele estava ali parado na chuva. Catherine não entendia o que ele estava fazendo ali sob uma chuva tão forte. Então ela correu até ele e perguntou o que ele estava fazendo em sua casa novamente. Quando ela o tocou, ele imediatamente caiu no chão. Quando Catherine quis perguntar o que havia acontecido com ele, sentiu seu rosto e percebeu que ele estava muito frio, como gelo. A garota percebeu que se ele não recebesse ajuda agora, as coisas poderiam acabar mal. Então ela decidiu agir. Depois de um tempo, ela ainda conseguiu levar o estranho para o quarto e colocá-lo ao lado da lareira. O quarto estava úmido no início, mas felizmente se aqueceu. Catherine mal se lembrava de como o havia levado para dentro da casa. Era como se ela tivesse ganhado superpoderes. O homem era muito grande e pesado. Catherine se aproximou do estranho e o cobriu com um cobertor para mantê-lo aquecido. Ela esperava que ele se sentisse melhor agora. A garota percebeu que ele não era humano, mas não conseguia entender por que ele estava parado no meio de uma chuva tão forte, como se fosse morrer. Mas, de repente, Catherine começou a ouvir vozes. Elas diziam a ela para deixá-lo e não realizar seu desejo. Em toda parte, as vozes parasitavam qualquer coisa escura e sombria. Aparentemente, a mansão não era exceção.
Elas eram mais escuras do que as sombras e mais nojentas do que a sujeira. Cheiravam a água podre. Essas vozes que vinham de sua infância tentavam arruinar todo o ambiente. As vozes insistiam para que ela o deixasse e prometiam realizar todos os seus desejos. Catherine se levantou e disse que estava ficando muito barulhento. Pediu-lhes que calassem a boca e a deixassem em paz. Começou a ameaçá-los, dizendo que se eles se contorcessem, ela faria com que o espírito deles nunca mais ficasse naquela casa. Ela ficou surpresa, pois eles não entendiam porque não conseguiam convencê-la a sair dali. Depois disso, as vozes desapareceram na escuridão, e Catherine pôde exalar calmamente. Até então ela não havia percebido que elas existiam. Em um pensamento ficou claro para ela que ela e esse homem eram da mesma espécie, embora ocupassem uma posição inferior. Catherine se deitou no sofá ao lado do estranho e pensou que essas vozes estavam dizendo a mesma coisa. Ela se deu conta de que a persuasão não conseguiria afastá-las. Elas se agarram como sanguessugas. Elas também continuavam incomodando sua mãe. Agora ela tinha feito tudo o que podia e esperava que a chuva parasse amanhã. Ela teria que começar a plantar o jardim com House. Mesmo assim, Catherine não entendia por que o estranho estava parado na chuva. Ela adormeceu com esses pensamentos. No meio da noite, quando o estranho acordou, ele notou Catherine deitada ao seu lado no sofá e decidiu levá-la para a cama. Ele a deitou na cama, arrumando cuidadosamente o cabelo dela para que não ficasse preso. Sentando-se ao lado dela, ele sussurrou seu nome suavemente. Catherine. Naquele dia, a mãe de Catherine viu seu marido a traindo. Ela o expulsou para a rua. Ele se levantou de forma patética e implorou que ela o deixasse entrar novamente. Ao ver a empregada com quem o marido a traíra ser arrastada, ela disse à filha: Catherine, isso deve servir de lição para você. Se alguém for rude com você, você deve pôr um fim a esse comportamento sem medo ou demora. Só assim as pessoas entenderão o lugar delas e não ousarão menosprezá-la. Ela disse isso de uma forma distante, como se o que estivesse acontecendo não tivesse nada a ver com ela. Mas sua voz era severa, como se ela estivesse falando sobre a pior coisa de sua vida. Sua mãe lhe disse que naquele dia ela faria com que a mulher que cobiçasse o marido de outro homem pagasse sem medo. Naquele momento, Catherine se perguntou se sua mãe queria que ela fosse como ela no futuro. Com esses pensamentos, ela acordou assustada, olhando para o teto enquanto estava deitada em sua cama. Ela saiu para dar uma volta pela casa para tirar esses pensamentos da cabeça. Enquanto caminhava, ela não entendia por que exatamente havia sonhado com isso, já que quase havia se esquecido. E se ela havia sonhado com a mãe? Talvez houvesse lembranças mais agradáveis. A garota ficou surpresa, pois não se lembrava muito bem onde havia dormido, mas não se lembrava de como havia chegado ao seu quarto. De repente, andando pelos corredores, ela notou alguém. Ela viu aquele homem estranho. Ele estava parado perto da janela. Ela supôs que ele havia recobrado o juízo, mas não entendia por que ele ainda estava aqui. Então Catherine se aproximou dele e começou a falar indignada com ele, mas ele a interrompeu imediatamente e disse para ela subir. Depois disso, ele a mandou calar a boca e olhar pela janela. Catherine foi até lá, mas não entendia o que estava acontecendo. Quando ela olhou pela janela, viu alguns estranhos com capas escuras. Ela não sabia quem eram eles. Depois disso, ela os observou mais de perto e viu a armadura. Ela percebeu que eram cavaleiros da Guarda Imperial. Depois de um breve silêncio, o homem disse que aparentemente, o povo imperial tinha ficado sabendo do que havia acontecido recentemente nessa casa e disse a ela que, se ficasse ali, correria muito perigo. Mesmo que tenham sido pessoas dessa vez, os cavaleiros são capazes de matar um homem. Basta uma pequena desculpa, e os outros terão apenas que abaixar a cabeça e fechar os olhos. Catherine perguntou se ele estava insinuando que eles tinham vindo buscar a alma dela. O homem respondeu que isso poderia ser dito dessa forma. A garota olhou novamente pela janela e disse: Aí está. Obrigada pelo aviso, mas ainda não quero sair desta casa. Portanto, é melhor vocês desistirem. Os estranhos ficaram surpresos com a frase dela, todos nós. A garota explicou que para ela, ele quase não era diferente daquelas noites, pois tinha a mesma probabilidade de invadir sua casa e perturbar sua vida. Eles então se afastaram da janela e começaram a sair. O homem disse que isso já era ofensivo e pediu que ela o lembrasse de quem a havia carregado até o quarto quando ela adormeceu. Catherine ficou indignada com isso e perguntou se ela poderia lembrá-lo de quem o havia salvado de uma morte fria na noite passada.
quando o homem tentou se justificar. A garota imediatamente o interrompeu e disse que por causa dele, ela havia saído para a chuva forte e pegado um resfriado, mas ela não ouviu uma palavra de gratidão em resposta. Quando ele ouviu essas palavras, disse que ela parecia perfeitamente saudável, mas decidiu falar sobre outra coisa. Quando pararam, ele disse que era melhor deixá-la dizer para onde estava indo, porque ela provavelmente não faria as malas e sairia com esse tempo. Catherine disse que estava em sua casa e não sabia para onde iria dali, já que esses eram os cavaleiros que haviam invadido o domínio de outra pessoa. Quando eles estavam se conhecendo, ele ouviu e perguntou se ela iria atacá-los. Mas a garota não estava mais ouvindo o que ele dizia. Ela foi até o local onde as ferramentas são guardadas e pegou a pá de lá como forma de autodefesa. Mas, de repente, um homem correu e a agarrou por trás. Ele parou Catherine e sussurrou em seu ouvido que ela era uma garota tola. E naquele momento a porta se abriu com um rangido. Elas se viraram e viram aqueles cavaleiros desconhecidos entrando na casa. Um deles disse. Naquele momento seu parceiro pensou, será que esse é o homem? Quando Catherine os viu, ela não esperava que eles já estivessem aqui. Ela percebeu que precisava fazer algo o mais rápido possível. Mas, naquele exato momento, ela viu o homem que estava ao seu lado correr até os cavaleiros e começar a espancá-los. Alguns segundos depois, eles já estavam deitados no chão, pingando sangue. O homem se aproximou deles e disse, como vocês, pessoas desprezíveis, se atrevem a invadir tão descaradamente a casa de outra pessoa? Suponho que a honra não significa mais nada para a guarda imperial. Ou estou errado, Sir Damien Rodina e Sir Casim Clone? Perguntou o homem. Naquele momento, Catherine pensou que, na verdade, ele também havia entrado na casa dela sem permissão. Então ela disse que eles também haviam invadido uma casa onde morava uma mulher solteira e pediu que eles nem pensassem em dar a desculpa de que não sabiam disso. Um deles começou a se desculpar pelo incômodo que haviam causado. O outro começou a gritar que eles só estavam dando uma olhada por ordem e que não tinham ideia do que aconteceria ali. Mas o homem o interrompeu e disse, Chezire. Toto continuou e disse que eles não sabiam o que ia acontecer lá, Sr. Chezire. Naquele momento, Catherine sussurrou para ele que não apenas ele tinha uma aparência semelhante, mas seu nome era exatamente igual ao do arquiduque. Chezire respondeu que ouvia isso com frequência. De repente, o sussurro deles foi interrompido pela voz de um dos cavaleiros. Ele perguntou o que o Sr. César estava fazendo ali. Seu parceiro deu-lhe uma cotovelada e perguntou o que ele estava dizendo. Naquele momento, um homem se aproximou de Catherine, colocou o braço em volta dos ombros dela e disse que havia aparecido para sua amada. Eles, os convidados, haviam estragado sua diversão ao invadir a casa tão tarde da noite. Ele se virou para a moça e perguntou se estava dizendo a verdade. Naquele momento, Catherine achou que a estratégia dele fazia sentido, mas não entendia como ele não tinha vergonha de dizer tudo aquilo. Ela percebeu que ele estava tentando ajudá-la. Então, decidiu entrar no jogo. Ela disse que era isso mesmo e perguntou como ele não poderia estar chateado quando teve uma noite tão quente arruinada. Quando os cavaleiros ouviram isso, um deles se desculpou e disse que não tinha nada a responder em sua própria defesa. O outro confirmou o fato. Quando Chazera ouviu isso, disse a eles, nada. E vejo que vocês ainda estão fora de si. Venham me ver quando voltarem ao castelo, sim? Naquele momento, ele se inclinou para Catherine e disse que achava que já havia lhe pago o suficiente por tê-la salvado de uma morte fria. Mas Catherine ainda se perguntava por que ele havia intervindo, pois certamente não era só por ela. Afinal de contas, eles ainda não eram tão próximos. César gritou com os cavaleiros e disse que talvez eles parassem de ficar parados e finalmente fossem embora se já tivessem terminado. Quando as coisas se acalmaram, eles voltaram para a sala com a lareira, e ele perguntou à garota o que ela faria com uma pá. Talvez ela quisesse que o guarda morresse de rir. Catherine lhe disse que se ele ainda se importava com sua vida, não deveria fazer isso novamente no futuro. Ele colocou o braço em volta da cintura dela e percebeu que ela estava com frio, então a convidou para se sentar perto da lareira. Catherine agradeceu a ele pela ajuda. Ele a olhou com atenção e disse que estava sempre à disposição dela. Quando ela se sentou no sofá, disse que agora lhe daria o dinheiro que ele havia deixado da última vez. Ele então se aproximou dela e disse que era melhor deixar que ela lhe desse o livro, pois era muito interessante. Ele o pegaria emprestado da moça por alguns dias. Ele também disse a ela para não dizer a ele para não fazer isso. Ele vai pegar o livro de qualquer maneira. Catherine ficou surpresa ao ouvir isso, mas disse a ele que pegasse o livro. Ele ficou animado e disse que era o fim da história. Depois disso, ele saiu pela porta. A essa altura, ela achava que ele era muito bom em surpreender.
Na manhã seguinte, enquanto Catherine tomava o café da manhã, Ross se aproximou dela e perguntou se ela tinha ouvido falar que Sir Percival estava vindo para a cidade. Catherine ficou muito surpresa quando ouviu esse nome. Então a criada disse: "Não me diga que você não ouviu falar de Sir Percival, o paladino dos lírios." A moça disse que talvez não tivesse ouvido falar. Então Ross disse que no caminho de volta depois de vencer os demônios, ele passaria por Christopher. Mas Catherine não escutou mais nada. Ela refletiu sobre o fato de que assim que ouvia falar do paladino dos lírios, as coisas sempre ficavam desagradáveis. Percival Benedict Fauchelevent, um descendente da realeza com pedigree e habilidades superiores. Uma verdadeira perfeição apelidada de herói da Cidade Santa, ele era de fato uma pessoa famosa no mundo. Naquele momento, Catherine se lembrou de uma situação do passado, quando ele a procurou e lhe disse que ela tinha um quarto muito luxuoso para uma criada, e que esse quarto era apropriado para a filha de um marquês. Tudo poderia ser, pensou ela. O nome do país, Anne-Orléans, também foi inventado por ela. De fato, Percival hoje é uma espécie de louco, não um paladino dos lírios. Quando Catherine vivia nas terras do Visconde de Orleans, Percival era sua única salvação e também seu amor de longa data. Naquela época, ela era como um pássaro engaiolado, e foi nesse momento que Percival lhe pareceu uma águia que voava livremente no céu. É por isso que ela gostava tanto dele, mesmo que a história deles não tivesse um final feliz, e as lembranças agradáveis também. Ela ainda deixava sua marca. Depois de um tempo, Catherine pensou que não havia pensado nele desde que haviam terminado. Embora ela imaginasse que ele provavelmente também a tivesse esquecido. Portanto, isso não importava mais. Quando a garota ouviu um barulho do lado de fora da janela, foi até lá e viu Sir Damien sentado. "Não. É normal ter uma mansão tão grande e não ter um jardineiro?" Ele disse a si mesmo. Catherine achou que não dava para perceber que ele era tão ranzinza. Sir Damien, que havia invadido a mansão na noite passada, havia dito que iria se redimir de seu vinho trabalhando para ela por 10 dias. Catherine achou que isso era bastante vantajoso para ela, pois poderia economizar dinheiro com o jardineiro, mas se perguntou se era normal o arquiduque comandar a guarda imperial como bem entendesse. Depois de acariciar seu gato, ela perguntou como estava se saindo. Toda vez que a vê, ela cresce 10 vezes mais. Afinal, não faz muito tempo que ele era tão pequeno, e agora já está bem crescido. Naquele momento, Catherine se lembrou de que sua mãe também havia dito algo parecido, como ela sentia falta dela. De repente, ela começou a ficar nervosa e se perguntou onde havia colocado o retrato de sua mãe. Ela se lembrou de que havia decidido colocá-lo em um livro para não perdê-lo e escolheu apenas o vermelho e o mais brilhante, exatamente o que Chazere havia decidido levar. Ela havia se esquecido completamente de que havia colocado uma coisa valiosa ali e facilmente deu aquele livro. A garota percebeu que se ele o perdesse, seria terrível, pois um retrato como aquele não poderia ser encontrado em nenhum outro lugar. A ansiedade começou a descer as escadas, e ela pensou, desde que ele estivesse bem. Quando ela abriu a porta do porão, o símbolo ainda estava lá, e a voz de alguém falou: "Aquele que me possuir governará o mundo." Catherine pensou consigo mesma, ela não queria fazer isso, mas não tinha escolha no momento. Então ela pegou o esfregão e começou a limpar o símbolo. Quando conheceu Chazerai, ela estava tentando apagar aquele padrão mágico. Ela se perguntou se poderia invocá-lo novamente. Enquanto esfregava o chão, ela se perguntou por que não havia nem mesmo verificado o livro que havia dado a ele. Suas reflexões foram interrompidas pela voz de César, que disse: "Por alguma razão, imaginei que fosse você. Ninguém mais faria uma coisa dessas com um círculo mágico." Quando Catherine ouviu a voz dele, imediatamente correu até ele e pediu desculpas por tê-lo convocado tão repentinamente. Mas ela tinha um pedido a lhe fazer. Ele ficou muito surpreso quando soube que ela tinha um pedido. A garota disse que era sobre o livro que ele havia pegado emprestado. Ela perguntou se ele poderia devolvê-lo imediatamente. Ele disse que o devolveria agora. Depois disso, ele pediu que Catarina fosse até ele, estendeu a mão e eles voaram juntos. Antes que pudesse pensar em qualquer outra coisa, Catarina pegou a mão estendida de César. E em um instante, em vez de um porão horrível, ela se viu em uma mansão magnífica. Quando ela olhou pela janela, achou que era muito tranquila e aconchegante. E se ela estava certa, era o domínio do Duque Christopher. Catherine pensou que se perguntasse diretamente a ele, ele provavelmente seria sorrateiro e diria que ouvia falar disso com frequência. Mas que de repente suas reflexões foram interrompidas pela voz de Chazerai. "Lady Fanny, alma e memória, você precisa deste livro?" Catherine se aproximou dele e disse que era isso mesmo. Era esse o nome do livro.
O homem disse que era o único livro com um desenho entre as páginas. E se era tão querido pela garota, por que ela não se lembrava de seu nome? A garota pegou o livro dele e disse que ele mesmo o havia memorizado e perguntou se ele o havia lido. Naquele momento, ela folheou o livro e viu um retrato de sua mãe. Isso a acalmou. Ela então lhe mostrou o retrato e perguntou casualmente se ele conhecia essa pessoa. Ele respondeu que a estava vendo pela primeira vez. Ele também perguntou quem era. Catherine disse que era o homem que ela estava procurando, apenas um retrato. Ele apareceu no quarto de sua mansão, então ela pensou que ele poderia conhecê-la. Naquele momento, a garota pensou que talvez nem mesmo Shazera pudesse saber de tudo no mundo. Ela sugeriu que talvez sua mãe só tivesse ficado naquela casa por pouco tempo. De repente, bateram à porta do quarto. O homem disse a Gren para entrar. Quando ele entrou, pediu desculpas por ter sido tão repentino, mas tinha algo a dizer. Shazera disse que não era nada demais e o deixou falar na frente de uma mulher. Então Gren disse que era sobre a festa para celebrar o retorno do paladino à Cidade Santa. O homem pegou os papéis que o assistente lhe estendeu e disse que esses santos só podiam falar para sempre. Eles não eram nada além de problemas. Naquele momento, Catherine pensou que quando eles se conheceram, ele havia perguntado se ela era um cão de corrente ou um cão do mar sagrado. De repente, ela se perguntou qual era a relação dele com a Cidade Santa. Então Shazera disse que teríamos que fazer um festival de cabras. Ela espalhou por toda parte que se você se sujasse com fezes de cabra, isso traria boa sorte. Ele também disse a eles para se sujarem com um pouco de cocô. Isso seria suficiente para mantê-los quietos e ir embora. Shazera falou muito seriamente. A essa altura, Catherine achou que deveria tentar não prestar atenção. Afinal de contas, ela tinha bolo de chocolate em seu prato. Ela disse que ele estava brincando, mas o homem respondeu que estava falando muito sério. Então Catherine disse que já iria para casa, pois estava ficando tarde. Além disso, ela estava preocupada que Sor Damien não fizesse nada em seu jardim. Shazera lhe disse que gostaria de sugerir que ela ficasse um pouco mais. Bem, quando se trata de Sor Damien, sim, não há mais nada a ser feito. E tudo o que ele esperava era que ser um membro da Guarda Imperial fosse útil para ela. Quando ela quis se opor a ele, Shazera imediatamente estendeu a mão para ir para casa. Naquele momento, Catherine achou aquilo muito estranho. Toda vez que ele fazia isso, seu coração começava a bater mais rápido. É apenas um pequeno ato de bondade, mas até alguns dias atrás, o sorriso dele a deixava confusa e agora ele parece sem vergonha. Enquanto caminhavam, Shazera disse que no futuro, ela deveria memorizar os nomes dos livros que lhe eram tão queridos. Pelo menos se ela não quisesse se meter em uma situação embaraçosa como a de hoje. Catherine perguntou a ele como poderia contatá-lo se precisasse de alguma coisa. Naquele momento, ela se perguntou por que havia dito aquilo. Afinal de contas, parecia que ela queria ficar com seu amante. Shazera perguntou à moça se ela precisava dele. Catherine disse que se Sor Damien tentasse fugir durante a noite, ele precisaria informar o fato. Naquele momento, Catherine pensou que pouco mais poderia acontecer na mansão. E ela não podia tentar lavar o círculo mágico toda vez que precisasse de Shazera. Ele disse que poderia descobrir sobre Sor Damien de qualquer maneira se ela pedisse. Ele colocou a chave na mão dela com essas palavras. Ele explicou que se ela precisasse, poderia usar a chave. Ela descobriria como usá-la por conta própria. Shazera disse que estava ansioso para vê-los e que estava curioso para saber por que ela poderia precisar dele. Catherine disse que não deveria esperar tanto. Antes de saírem, as criadas se aproximaram e disseram a ela que voltasse. E da próxima vez, elas preparariam seus biscoitos madeleines favoritos e chá de ervas. Quando chegou em casa, ela começou a olhar a chave e percebeu que nunca havia perguntado como usá-la. Mas ela achou que seria melhor começar colocando-o em algum lugar para não perdê-lo. Naquele momento, Rosa entrou no quarto e gritou: "Senhora, a senhora já voltou." Quando Catherine perguntou o que havia de errado, a empregada disse que elas tinham de se apressar porque os paladinos da cidade sagrada estavam lá fora. Eles dizem que esta casa é um foco de maldade e que Catherine e Rosa são demônios. Quando a garota ouviu tudo isso, ela pensou que eles poderiam ter vindo com o mesmo objetivo que os guardas na noite passada. Mas dessa vez Shazera não estava lá, e ela não sabia o que fazer. Mas então ela percebeu que não podia contar com ele para tudo. Ela tinha que lidar com a situação sozinha. Naquele momento, ela pensou que Percival poderia estar com eles. De repente, Catherine olhou para cima e viu o saco de papel, pensando que se tivesse cuidado, tudo acabaria bem. Naquele momento, do lado de fora, os paladinos estavam conversando com Damien.
Um deles perguntou onde estava o orgulho dele, como ele mesmo não tinha vergonha de trabalhar com um. Ele perguntou como ele ousava ainda se chamar de guarda imperial. Damien perguntou um pouco mais baixo para que ele pudesse ouvi-lo, e então pediu que ele parasse de gritar, até que seu punho matou o orgulho em seu rosto. Mas de repente suas ameaças foram interrompidas pela voz de Catherine, dizendo para ele parar de xingar e ir até ela. Quando Damien olhou para ela, ficou muito surpreso e perguntou o que havia acontecido com ela, porque ela estava com um saco de papel na cabeça. A garota disse que não era nada demais, apenas uma espinha que apareceu em sua bochecha, e pediu que eles ignorassem o fato, mas sim dizer a eles o que estava errado lá. Damien disse que o Senhor Mal chegou com os paladinos e eles começaram a falar algumas besteiras e sobre ela adorar demônios ou algo assim. Catherine sabia que eles diriam algo assim, e eles estão aqui por causa do círculo mágico em seu porão. Catherine se aproximou e cumprimentou o Senhor Mal. Ele se desculpou pela visita repentina. O templo havia ordenado que a terra fosse limpa das forças malignas. Ele disse que entendia que eles tinham acabado de voltar de uma expedição contra os demônios. Por isso não tiveram tempo de avisá-la de sua visita com antecedência. A garota disse que entendia e pediu que eles seguissem em frente. Ela achava que eles tinham ido com Percival. Naquele momento, o portão se abriu. Quando um dos paladinos passou, ele disse que ela se arrependeria de tê-los deixado entrar aqui. A moça disse afavelmente que havia se mudado há apenas um mês, por isso a casa estava um pouco bagunçada. Então ela se desculpou antecipadamente. Quando ele andou um pouco mais, disse que uma energia profana atingiu seu nariz. Em seguida, ele olhou para a grama e disse que esse gato era controlado pelo mal. Quando Catherine ouviu isso, ela perguntou ao Senhor Mal se ele havia trazido paladinos de verdade. Ignorando a pergunta dela, ele disse a Carlos que aquele era o gato de rua mais comum. Sim, Carlos ouviu isso. Então ele começou a gritar para ela calar a boca e perguntou como ela ousava interromper quando o paladino estava falando. Mas a garota não lhe deu ouvidos. Ela se perguntava por que o gato havia ficado menor, mas não se importava. Devin disse que estava se segurando há muito tempo, mas isso era demais. Ele se dirigiu a Carlos e disse que os paladinos sempre estragam tudo. Quando Devin tentou bater nele, acidentalmente arrancou a peruca com a mão, e agora Carlos estava ali careca. Todos ao seu redor ficaram surpresos. Quando todos começaram a rir, Catherine voltou sua atenção para o miado. Naquele momento o gato disse: todo mundo viu a peruca dele cair. Isso sim é engraçado. Ela não conseguia acreditar em seus olhos. O gato estava realmente falando. Carlos disse que sabia disso o tempo todo e que não ia deixar passar. Ele começou a desembainhar sua espada para se vingar. Mas naquele momento, Percival se juntou a eles e disse que tudo estava muito chato e que Carlos finalmente havia decidido estragar toda a diversão. Catherine sabia que Percival estaria com eles, então ficou feliz por ter decidido usar um saco de pão na cabeça. Percival se aproximou e disse que se fosse ele, fugiria de vergonha. Quando Carlos ouviu isso, ficou surpreso e perguntou o que ele estava dizendo. Ele não entendia como alguém podia fugir quando o mal estava bem na sua frente. Carlos perguntou como Percival podia se expressar daquela maneira, mas o homem se irritou e perguntou por que ele tinha que obedecê-lo. Depois disso, ele se aproximou dele e disse aproximou-se dele e disse: você acha que eu vim aqui porque confiei em um idiota como você? Não se engane. Eu estava apenas entediado de passar a manhã nesta cidadezinha sem graça. Percival disse que esse pode não ser o caso de um paladino leal como ele. Mas o trabalho como cão da Santa Sé e as expedições punitivas são suficientes. Quando Catherine viu o quadro completo, ela sabia que Percival não havia mudado em nada. Seu comportamento e discurso estavam completamente fora do padrão de um paladino. Era exatamente como ela se lembrava dele. Depois de um breve silêncio, Percival disse que se ele o tivesse ouvido, era o fim da comédia e ordenou que ele voltasse para o hotel, pois já estava com fome. Mas ele parou de repente e disse que havia algo estranho. Ele olhou para a garota e disse que ela o lembrava muito de alguém. Com aquele olhar arrogante, a voz e o físico, ele disse que ela era tão parecida com ela que chegava a ser doentio. Catherine ficou nervosa. Naquele momento, Percival se aproximou dela, batendo a mão em uma árvore. Ele perguntou se ela sabia de quem ele estava falando. Quando a garota não respondeu, ele perguntou seu nome. Naquele momento, Catherine pensou: por que eu fiz contato com ele novamente? Ela não sabia o que inventar em sua defesa, e foi então que a garota disse: fezes de cabra. Percival não ficou surpreso com isso e disse a ela para ter cuidado. Carlos não tem nada de que se orgulhar, a não ser sua origem e sua mansão. Ele disse que ao sair, quando todas as carruagens se separaram,
Catherine pensou que Percival obviamente se referia a ela com fezes de cabra. Ela tirou a máscara. Catherine pensou que ele já havia se esquecido de sua existência. Ela não podia acreditar que ele ainda se lembrava dela. No dia seguinte, Ross perguntou se Catherine queria ver a procissão dos paladinos. Eles estavam andando pela rua. Ross respondeu que claro, porque eles são muito bonitos, embora não se comportem muito bem. Mas eles parecem majestosos. Catherine disse que iria em frente. Ross lhe desejou boa sorte e disse que se encontrariam em casa. Sir Carlos disse que o miado era um demônio, mas no final eles decidiram acolhê-lo. Mas Catherine decidiu ficar com ele mesmo assim porque ele era muito fofo. Antes de ir embora, o Sr. Mal disse que esse gato demônio quase o colocou em apuros. Em outras palavras, o Sr. Mal não se importava se o gato era um demônio ou não. Para se tornar um mago neste mundo, é preciso necessariamente fazer um contrato com um demônio. É por isso que em Christopher, a terra do grande mago, as pessoas exaltam os magos e são bastante amigáveis com os demônios. Quando as pessoas na multidão viram Percival, começaram a dizer: "Ó, orgulho da cidade sagrada, Sir Percival, paladino dos lírios, olha aqui. Eu estou aqui. Ah, se eu tivesse vivido para vê-lo com meus próprios olhos." Naquele momento, Catherine se lembrou de um momento do passado. "Vamos largar tudo e fugir, e nos encontraremos amanhã ao meio-dia sob o olmo. Estarei esperando por você." Essas foram as palavras de Percival de muito tempo atrás. É claro que Catherine não queria participar do esquema tolo dele, mas ela não tinha escolha. Então, de repente, um homem montado em um cavalo passou por Catherine e a notou. Ele se virou bruscamente e a garota tentou fugir. Enquanto corria, ela pensou que devia ser uma brincadeira. Ela não entendia como ele poderia tê-la visto em meio a uma multidão tão grande. Catherine pensou que tinha vindo a essa procissão para nada. Se ela encontrasse esse louco novamente, não poderia mais sair com a cabeça erguida. Portanto, ela não poderia, em hipótese alguma, permitir que isso acontecesse, pois já havia corrido para longe o suficiente e desaparecido na esquina. Ela pensou que tinha conseguido escapar. Acreditava que ele não teria se engasgado no meio da multidão para alcançá-la. De repente, alguém agarrou seu ombro. Ela se assustou e caiu no chão. Quando olhou para cima, viu Devon e perguntou o que ele estava fazendo aqui. O homem explicou que tinha vindo comprar um produto de controle de pragas e o dono da loja disse que ele tinha que vigiar a loja e ficar de olho no que estava acontecendo. Ela olhou em volta e percebeu que tinha acabado do lado de fora de uma floricultura na praça enquanto corria. Ela acabou voltando para o mesmo lugar. Dev especulou que talvez o homem estivesse loucamente apaixonado por Catherine e por isso a estivesse perseguindo. Bem, amor e amor. Por que segredo de uma vez? Questionou Catherine. Dizem que ele está noivo de alguém desde que nasceu. Dizem que é uma beldade temível, disse Dev. Percival costumava ter uma noiva, segundo os rumores. Era uma menina de nascença que tinha saúde precária e ficava doente com frequência, acrescentou. A existência dela quase não teve impacto em sua vida. Embora houvesse muitas contradições em Catherine Orleans, continuou Devon, ela tentava esconder sua verdadeira face o máximo possível e não entrar em conflito com ninguém. E fora disso, ela usava a máscara de uma garota astuta que era capaz de intimidar qualquer paladino da Santa Sé, explicou ele. Portanto, mesmo que Percival não tivesse uma noiva, ainda assim não poderiam ficar juntos. Catherine perguntou a Devon o que ele achava se um homem oferecesse uma garota para fugirem juntos. O que isso diria sobre a atitude dele em relação a ela? Devon respondeu que isso significava que ele a amava e perguntou: "E o que ele lhe ofereceu?" Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscreva no canal para os próximos.